Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal do PS Zerado. Eu sou o professor Rafael, com vocês aqui num cenário um pouquinho diferente. E eu trouxe para vocês uma discussão cardiológica novamente, de uma medicação que pode salvar o seu plantão e salvar a vida do seu paciente quando feita da forma correta. Vamos lá? Hoje vamos conversar sobre a atropina, uma medicação que no contexto ali do ACLS você com certeza já ouviu. Olha só, falando da atropina, é uma medicação que ela pode vir em diversas formulações. Essa formulação de 0,25 mg por ml, ela é bastante comum, mas ela também pode vir na formulação de 0,5 mg por ml. Então tem que ficar atento a essas duas possibilidades de formulação. Tem que ficar atento então a essas duas doses, a apresentação que você vai ter ali no seu pronto-socorro, no seu PA, porque a quantidade de ampolas que você vai fazer vai depender diretamente da dose da ampola que está disponível. Então, se for necessário, sempre confira qual ampola que você tem. Então, rapidamente, como que funciona essa medicação? Sem entrar muito na farmacologia, sem decoreba. Estamos falando de uma medicação das classes dos anticolinérgicos. É uma medicação que vai agir diretamente ali nos receptores de acetilcolina, especialmente nos muscarínicos. Como que a acetilcolina, especialmente essa questão dos muscarínicos, vai funcionar? Eles agindo é como se eles fossem um freio para o coração. Então, levam a redução da frequência cardíaca, por exemplo. E o que a atropina vem fazer? Ela vem como se ela viesse cortar o fio do freio. Agora, sem o freio, o acelerador vai direto, vai sozinho. Então, a frequência cardíaca aumenta. É isso que a atropina vem fazer. Impedir a ação do freio para que o acelerador natural consiga agir sozinho. É uma medicação que ela age rapidamente. A gente precisa que haja rapidamente, especialmente ali no contexto de um paciente instável, certo? No nosso setor de emergência. Então, ela age rapidamente e ela atinge o pico de ação dela em 2 a 4 minutos. Claramente é uma medicação que é feita via parenteral, via endovenosa, tá bom? Ela tem uma meia-vida longa de 2 a 3 horas, mas realmente o que a gente está buscando é esse pico de ação dela rápido. E às vezes quando ela não funciona rápido, a gente pode até mesmo repetir a dose, tá bom? É uma medicação que, se não funcionar, a gente vai precisar buscar outra ação ali do marcapasso. É uma medicação que tem metabolismo hepático e tem eliminação renal. Teoricamente, precisaria até mesmo de ajuste para a função renal. Mas como a gente está falando de uma medicação que é feita no contexto de instabilidade, de emergência, é uma medicação que nesse contexto de ACLS não vai ser necessário fazer ajuste renal. E como que você vai usar essa medicação? Estamos falando de uma medicação que vem numa ampola bem pequenininha, realmente vem ali 1 ml, com 0,25 ou 0,5 mg, e é uma medicação que a gente vai usar ali nesse contexto de bradiarritmia, certo? E também no contexto, talvez, que muitas pessoas não lembram, mas que ela também salva a vida do paciente e ela é essencial em intoxicação por carbamatos e organofosforados. Aí você pensa, putz, carbamato, organofosforado, eu nunca vou me deparar com isso. Um exemplo de carbamato é o chumbinho. Então, infelizmente, a intoxicação por chumbinho, ela ainda acontece. O antídoto está aqui. Você está tendo uma aula sobre isso, a atropina. Organofosforado são uma classe de inseticidas, de herbicidas. Então, também estamos aqui diante do antídoto, certo? Então, nesses dois contextos, você vai poder usar a atropina, essa medicação que você está aprendendo hoje. Nesse contexto de BRAD, qual que é a dose? Conforme o ACLS. A dose de 1 mg é feita em bolos, certo? E você pode repetir ele depois de 3 a 5 minutos. Lembra do pico? Mais ou menos isso aqui. 3 a 5 minutos você já consegue repetir a medicação. Eu posso repetir quantas vezes? Até 3 vezes. Ou seja, um total de 3 mg. É o que eu consigo fazer para o meu paciente. Depois disso, o efeito vagolítico da atropina
ele é praticamente inexistente. Então a gente já passa para outras opções que no SLS e também no curso presencial eu falo com vocês. E agora, nesse contexto de carbamato, de intoxicação de forma geral, de organofosforado, qual que é a dose? A dose varia muito. A dose é realmente o quanto o paciente precisar. A intoxicação pelo carbamato, pelo organofosforado, vai requerer uma dose dependendo da quantidade de ingesta que foi feita. Então, se o paciente ingeriu muito, vai precisar de uma grande quantidade. Se ele ingeriu pouco, vai precisar de uma quantidade menor. Nós vamos nos guiando pela clínica do paciente. Não vamos entrar muito em detalhes nesse momento. Realmente seria interessante a gente até fazer uma aula diretamente sobre intoxicação. Se você quiser, coloca aqui embaixo que a gente pensa com carinho aqui como que a gente faria isso para vocês. Mas olha só, então a gente pode começar até ali com a dose de 2 a 5 miligramas endovenoso. Claro, a gente está falando de medicação endovenosa. E a gente vai acompanhando, reavaliando ali de 5 em 5 minutos também. A cada momento ali de 5 a 10 minutos para ver se a gente consegue chegar em um momento de atropinização do nosso paciente. Ou seja, o paciente que chegou ali com uma cialorreia, com uma broncorreia, que chegou ali com esses efeitos colinérgicos, que chegou ali com alterações da frequência cardíaca, a gente alcançando essa melhora da frequência cardíaca, alcançando o controle dessas secreções, a gente entende que está começando a ter a atropinização do nosso paciente e a gente vai interrompendo a medicação, certo? Mas isso realmente é uma coisa que tem que ser feita ali do lado do paciente. Vamos precisar fazer ajustes de função renal nessa situação? Se a gente está falando de um contexto de urgência e emergência, muitas vezes a gente não vai precisar fazer o ajuste para essa medicação, tá bom? Assim como também o ajuste, especialmente no contexto do SLS, não vai ser necessário de forma alguma ali fazer a mudança da dose para o paciente. Também no paciente hepatopata não vai ser necessário. Populações especiais, pacientes idosos, novamente, muito mais sensíveis à medicação, vão ficar ali usando com cautela, tá? A dose do SLS ali, da bradiarritmia não vai mudar pelo paciente ser idoso, mas vão precisar ficar atento a possíveis complicações, tá bom? Então vamos ficar mais atentos ainda nos idosos. Pacientes gestantes, estamos falando de uma medicação categoria C, mas nesse contexto também de SLS, com certeza os benefícios superam os riscos. Um coração que não está bombeando bem, que está insuficiente, é muito mais grave pro bebezinho, pro feto, tá bom? Então, normalmente, com certeza vai ser de grande benefício. Lactação também, a gente vai pesar o risco e o benefício, certo? Como que a gente vai preparar essa medicação? Vamos diluir no soro fisiológico, vamos colocar aqui nosso equipo de soro, ou será que a gente vai fazer diretamente em bolos? Como que vamos fazer? Olha só, vamos administrar essa medicação. Vamos endovenoso, claramente, e vamos administrar em bolos, ou seja, não vamos precisar fazer diluição. Não vai ser necessário diluir essa medicação. É uma ampola que vai vir 1 ml, olha só, pouquinha coisa, uma seringa de 3 ml vai ocupar pouco espaço, mas lembrem, como eu falei com vocês, se fosse só 1 ml, eu estaria fazendo só 0,25 ou 0,5 miligramas. Eu quero fazer, ali no contexto de bradiarritmia, pelo menos 1 miligrama. Então, se eu tiver 0,5 miligramas, eu vou precisar aqui pelo menos 2 ampolas. E aqui, 4 ampolas. Então, se fosse uma ampola de 0,5, eu colocaria 2 ml. E faria ali em bolos. Certo? Aqui, estamos falando de uma medicação que não vai precisar ser feita em bolos lentos. Pode ser feita só na velocidade corriqueira. É uma medicação que, se feita em bolos lentos, estamos falando de um risco de bradicardia paradoxal. Assim como se nós fizermos doses pequenas, estamos também correndo o risco de uma bradicardia paradoxal. Então, é fazer em um bolos, na velocidade habitual, e fazer na dose correta de 1 mg, repetindo ali até 3 vezes no total de 3 mg. Certo? Claramente, vou precisar estar do lado do meu paciente. Não vou prescrever e sair, fazer outra coisa. É uma medicação que vai influenciar diretamente a frequência cardíaca do meu paciente, a PA do meu paciente.
Estou falando de uma medicação que já está sendo feita no contexto de um paciente instável, do paciente com uma dor torácica, uma dispneia, uma alteração de nível de consciência, uma hipotensão grave, um contexto de síncope. Estamos falando de um paciente grave, num contexto também de uma medicação grave. Então, tenho que estar do lado do meu paciente, sempre olhando o monitor, sempre olhando os parâmetros, olhando clinicamente o paciente, sinal vital, olhando a consciência do meu paciente, sempre do lado do paciente. Paciente grave, nós precisamos estar do lado deles todo o plantão, tá bom? Efeitos colaterais, eventualmente podem acontecer. Estamos falando de especialmente boca seca, xerostomia, certo? Taquicardia, com certeza. Se tiramos o freio do nosso paciente, pode acontecer taquicardia, pode acontecer também visão turva, tá bom? Por conta ali de midríase, de ciclopegia, tá? Vamos ficar atentos a essas questões, certo? Como que nós vamos prescrever, então? Primeira coisa, se você está diante de um paciente com uma bradiarritmia instável, você não vai sair do lado dele e vai parar no computador, fazer o login, fazer sua senha, esqueci minha senha, deixa eu ver a senha de um colega, não estou achando meu carimbo, Não. Você está diante de um paciente grave. Abre o carrinho de parada. Pega a medicação ali do carrinho de parada e depois você prescreve para repor. Tá bom? Esteja ali do lado do paciente. Pegue as medicações que já estão ali à sua disposição. Chama a equipe de enfermagem. Já dá as orientações de como vai ser feito. Vou fazer escrito aqui de como seria essa orientação. Tá bom? Olha só, estamos falando então da atropina. Vamos considerar ali 0,25 miligramas por ml. E eu vou querer ali primeiro 4 ampolas. Como que eu vou orientar? Vocês vão administrar essas 4 ampolas sem diluição, são puras, tá bom? EV em bolos. Agora, não preciso diluir. Coloca as 4 ampolas juntas numa seringa ali de pelo menos 4 ml e vai fazendo em bolos, certo? Esteja do lado do paciente. Se for necessário, repetir em 3 a 5 minutos, no máximo 3 vezes. Isso no contexto do SLS de bradiarritmia. No contexto da intoxicação, aí realmente até melhora a clínica do paciente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse nosso novo formato, desse nosso novo cenário. Compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário aqui com a gente. Não se esquece de curtir e a gente se vê na próxima aula. Até mais.